Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Hoje nós encerrando o mês do aniversário da nossa casa. Nós trouxemos um tema para estar conversando hoje, 80% a Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, 85 anos semeando amor e luz. E nós fizemos primeiramente uma pergunta. Vocês já se perguntaram por que a casa foi fundada? Porque nós já chegamos aqui e encontramos a casa pronta, né? Ou quase pronta, né? Fizemos algumas mudanças, foram feitas algumas reformas. Mas já se perguntaram por que em 1935 um centro espírita foi fundado na cidade? O Calvário, o Centro Espírita do Calvário ao Céu, foi fundado no dia 6 de agosto de 1908. Tá? Então, 27 anos depois, alguém pensou em fundar essa casa. Por que será? Por que será que o Calvário foi fundado? Por que será que foi fundada essa casa? O que é que as pessoas tinham em mente, né? Qual era a necessidade de se fundar uma casa espírita? Qual a utilidade? Qual o objetivo? Por que isso aconteceu? Então, nós vamos voltar lá na história um pouco para falar a respeito do aparecimento da doutrina espírita na nossa vida, né, no nosso mundo. Hoje um dia alguém me perguntou: Sônia, o espiritismo apareceu aqui, né, em 1857, em 58, e nos outros mundos, quando que aconteceu? Né? Não nos interessa nos outros mundos, né? Alguma hora aconteceu em alguns outros mundos. O que nos interessa é aqui. Por quê? Porque cada mundo tem seu tempo. E o nosso tempo é agora, o nosso tempo é hoje. Então, vamos um pouquinho na história do espiritismo no mundo. Como é que surgiu, de onde apareceram as primeiras pesquisas, quem se interessou, e assim vamos chegar a entender por que essa casa foi construída. Muito bem. Em 1848, lá no vilarejo de Hydesville, nos Estados Unidos, uma família de metodistas, seriam os evangélicos, né? Mudaram-se para uma casa nesse vilarejo de Hydesville. Era o pai, a esposa, a mãe e duas meninas, a família John Fox. E essas meninas tinham 7 e 11 anos. E, de repente, as meninas começaram a ouvir pancadas na parede. E elas chamaram os pais para ouvir o barulho. E os pais chegavam no local e não tinha barulho nenhum. E as meninas voltavam para o local, aparecia novamente o barulho. E a menorzinha, a de 11 anos, era Kate e Margarete. A menorzinha, muito atrevida, né? Digamos assim, ela conversava com as batidas. Ela dizia assim: olha, por acaso é um espírito que está batendo aí? Porque já se sabia que existiam espíritos, né? Ou almas, né? É um espírito que está batendo aí? Se for, dá uma pancada. Lá dava pancada. E aí, então, resolveram chamar a mãe e o pai. Olha, no dia 31 de março não aguentaram mais, de tanto que eram as batidas, de tanto que era conversa, né? Os pais vieram para o quarto das meninas e realmente eles escutaram as batidas. Resolveram no dia seguinte falar com a vizinhança. E chamou a vizinhança, e a vizinhança foi até lá, aqueles que não tinham medo foram até lá, e resolveram conversar com as batidas. Nesse ponto, a menina já tinha dado um nome para o espírito, Terra Chato. Então ela falava assim, com muita intimidade com ele, né? O berrachado, né? Isso aqui, né? E aí elas chegaram à conclusão, perguntaram para ele e fizeram uma codificação. Se for sim a resposta, uma batida. Se for não, duas. Ou então batidas para formar as letras e as palavras.
Assim eles ficaram sabendo, perto de todo mundo que estava ali, que realmente era um espírito, chamava Charles Rosman. Ele era um mascate e ele tinha sido morto pelo antigo proprietário daquela casa. E o antigo proprietário daquela casa roubou as coisas que ele tinha, mala, o dinheiro que ele tinha, matou-o e emparedou-o, né? Ele colocou entre duas paredes. Fez uma parede, né, para fechar aquele local onde ele estava enterrado, digamos assim. Não estava enterrado, estava emparedado, né? Então ele ficou ali por algum tempo, até que ele conseguiu se fazer ouvir, porque as meninas tinham uma mediunidade de efeitos físicos, e elas ouviam aquilo e elas conseguiam conversar com ele e trazer ao mundo essa notícia de que os espíritos existem, sobrevivem à morte do corpo e conseguem conversar com os encarnados. Isso foi lá nos Estados Unidos, 1847, 1848. 1855, na Europa, o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era um professor, falava 5 línguas, escritor, era uma pessoa que tinha um conhecimento maravilhoso sobre tudo, astronomia, astrologia, matemática, naquele tempo falava aritmética, né, geometria, línguas. Ele tinha um conhecimento fantástico, uma pessoa de um renome impressionante. E ele foi chamado por um amigo para conhecer na Sociedade de Paris aquilo que naquela ocasião era a coqueluche do momento, ou seja, era aquilo que fazia a festa do momento, que era o passatempo, todas as pessoas queriam assistir, que eram as mesas girantes. Então, nas sociedades de Paris, ao invés do baile, as mesas giravam, né? As mesas dançavam no alto, as cadeiras saíam pela janela, com pessoas dentro das cadeiras, as poltronas entravam pela outra janela, e assim era a festa que as pessoas faziam sem saber o que estava acontecendo ali. E ele foi chamado, o senhor Hippolyte foi chamado para ver esse episódio, esse fenômeno que estava acontecendo ali. E quando ele chegou, ele viu que as mesas conversavam, as mesas respondiam às perguntas das pessoas. E ele pensou, olha, na minha casa as mesas não falam, não respondem nada, por mais que eu pergunte, elas não respondem. Então tem que ter uma inteligência por trás desse fenômeno. E ele então começou a pesquisar e a perceber que quando tinham algumas pessoas à mesa, as pessoas não se sentavam à mesa, elas ficavam ao redor. Eram mesas de 3 pés. Quando elas ficavam ao redor da mesa, quando as pessoas estavam ali, a mesa se movimentava. Quando algumas pessoas saíam dali, não estavam presentes, a mesa não se movimentava. Então ele começou a perceber que precisava ter algumas pessoas específicas no local para a mesa responder as perguntas. Então, através desse estudo, ele foi percebendo que algumas pessoas eram intermediárias entre aquilo que estava falando e as pessoas que estavam ouvindo. Então, aí ele já começou a entender que existia um medianeiro, né? Aqui ele deu o nome de médium, que era o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo encarnado. Através dessas perguntas que ele começou a fazer, ele começou a perceber que tinha um fundamento muito inteligente por trás disso. Ele recebeu também, nessa ocasião, 25 cadernos de pessoas que já estavam trabalhando com isso, estavam anotando esses fenômenos e deram para ele, e ele foi estudar esses cadernos. Também ele reuniu-se na casa de uma pessoa, um amigo dele. As filhas eram médios, 2 mocinhas também, 14 e 16 anos, e através dessas mocinhas ele fazia perguntas e obtinha as respostas. Inicialmente era por batidas, mas ficava muito difícil decodificar aquelas batidas. Então ele começou e testou a cesta de bico, que era uma cesta de viga, cesta de pão, onde se amarrava um lápis, né, do lado, e as meninas impunham as mãos sobre a cesta, não seguravam a cesta, só impunham as mãos
porque elas eram médiums, e a sexta escrevia as respostas ditadas pelos espíritos. Então, através desse trabalho, nós estamos assim, enxugando bastante, porque não é assunto, né, para a gente estar falando tudo nessa noite de hoje, porque é o histórico da doutrina espírita. Mas, para a gente ter só uma noção, que todos esses conhecimentos trazidos através dessas médiuns, pelos espíritos desencarnados, ele percebeu, anotando tudo aquilo ali, ele percebeu que tinha um fundo religioso, tinha uma mensagem de uma ciência, de uma filosofia e de uma moral cristã. Então ele percebeu que ali tinha um fundo realmente de uma religião, né? Vamos dizer assim. Aí ele percebeu que deveria escrever os livros, que deveria publicar esses livros, e esses livros foram publicados. Então, começou-se com o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1858, depois veio o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, depois que ele morreu, Obras Póstumas. Bom, quando o mundo se deparou com todos esses conhecimentos, com todas essas ideias novas, com todos esses esclarecimentos, mostrando que existia uma filosofia diferente do até então conhecido, né? As pessoas resolveram que precisavam estudar esses fenômenos trazidos ali, principalmente naquele primeiro livro, que era o Livro dos Espíritos. O mundo precisava saber o que estava acontecendo, que novidades eram estas, que esclarecimentos eram estes, que faziam com que as pessoas ficassem entusiasmadas de perceber e de saber que existiam realidades diferentes desse mundo material que nós costumamos ver, diferentes de tudo aquilo que nós estamos vendo aqui agora, esse mundo de nós encarnados. Então, que existia um mundo diferente desse. Então, Kardec levantou um véu, né, sobre o mundo espiritual. E todas essas informações foi necessário que as pessoas arrumassem um local adequado ao estudo dessas informações, desses esclarecimentos, dessa filosofia nova de vida que estava chegando. Então, por isso que logo no começo do século, né, 1908, se fundou o Centro Espírita do Calvário ao Céu. E logo depois, em 1935, um grupo de pessoas pensou em trazer para esse bairro aqui, que era um bairro ainda, na ocasião, distante da cidade, né? Eles pensaram que deveriam trazer para cá a possibilidade das pessoas que moravam nesta região frequentarem aquele local de estudo para se informarem, para se esclarecerem a respeito de uma nova doutrina que estava chegando no mundo. Então, quando a gente chega nessa casa aqui, né, que nós percebemos a casa pronta, né, agora com ar-condicionado, com cortina de ar na porta, né, nós percebemos data show, computador, nós percebemos toda essa modernidade que a gente se depara aqui. Nós não conseguimos imaginar o que é que os pioneiros passaram quando eles chegaram nesse terreno e pensaram em construir essa casa que nos acolhe nesse momento. O que é que esses postulados ou esses princípios dessa nova filosofia, nessa nova doutrina, trazia de diferente para o mundo de então? Em primeiro lugar, um dos princípios da doutrina espírita: nós acreditamos na existência de Deus. Nós não acreditamos que o mundo foi feito ao acaso,
uma explosão e aconteceu isso, né? Nós acreditamos, sim, pode ter acontecido a explosão, pode ter acontecido tudo do jeito que os cientistas falam, mas nós acreditamos que por trás disso existe uma inteligência, que é a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. Então nós acreditamos que existe Deus. Quando a gente fala com as crianças, nós queremos explicar a existência de Deus, eu acho que nós temos uma forma simples de explicar para as crianças, né? Perguntar para as crianças o que é que o homem constrói e o que é que o homem não pode construir. Né? Então as crianças constrói carro, casa, constrói uma cadeira, né? E assim, uma bola, uma boneca, vai mostrando as coisas. E o que é que ele não consegue construir? Aí as crianças ficam pensando e nós dizemos assim, uma árvore. Ah, mas a minha mãe planta uma árvore. Sua mãe planta uma árvore quando ela tem a muda. Ah, mas a minha mãe planta uma semente. Então a sua mãe planta a árvore quando ela tem a semente, né? Uma planta quando tem a semente. E essa semente, quem fez? Né? Então a gente chega à conclusão, levando a criança a entender que tem coisas que não é difícil da gente entender a existência de Deus. Olharmos para cima, olharmos o céu estrelado, nós entendemos perfeitamente que isso aqui não é obra do homem, né? É obra realmente do Criador. E esse Criador nos fez viver no mundo obedecendo a leis que ele fez, leis feitas por ele. Uma das leis é a evolução do homem. Então o homem foi criado simples e ignorante, com destino à perfeição. A perfeição compatível com aquela perfeição que nós podemos adquirir. Mas ele fez o homem ou ele fez o espírito? Ele fez o espírito. Então nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que momentaneamente utilizamos um corpo físico. Por quê? Porque momentaneamente? Porque pode ser que daqui a pouco a gente não esteja mais vestindo esse corpo, né? Deixamos esse corpo aqui e continuamos a nossa caminhada, apenas o nosso espírito com a vestimenta espiritual, que é o perispírito. Então, essa evolução do homem é feita de que forma? Linearmente, horizontalmente, verticalmente, como? Como nós resolvemos levar a nossa evolução. Por quê? Porque foi nos dado livre-arbítrio. Então, cada um de nós pode seguir a evolução como nós quisermos. Uns vão chegar à evolução, ao progresso mais rapidamente, outros vão demorar um pouquinho mais. Mas todos nós chegaremos lá. Até aquelas pessoas que nós olhamos hoje e dizemos assim, nossa, mas esse aí é um criminoso terrível, né? Esse criminoso terrível será o que amanhã? O espírito evoluído. Ele será como Cristo. Como nós todos somos destinados à perfeição, aquele que hoje é criminoso, aquele que hoje é larápio, né? Aquele que hoje é fraudulento, aquele que faz todas as coisas erradas, também será um dia perfeito. Vai ser perfeito no mesmo tempo que nós? Não, cada um de nós tem um tempo para atingir a perfeição, tá? Bom, então, ele fez a lei da evolução. Deus fez também a lei nos criou também para sobrevivermos à morte do corpo físico. Então, depois que o nosso corpo físico morre, depois que nós caímos lá por terra, né, somos enterrados lá no buraquinho, no cemitério, o nosso corpo espiritual, né, envolvendo o nosso espírito, alça planos mais elevados ou não, né, dependendo de como nós vivemos aqui. Mas com certeza nós sobreviveremos à morte do corpo físico. Isso também foi um achado quando as pessoas que se depararam com a doutrina espírita perceberam. Olha, então a gente continua vivo. Então nós não morremos, não acabamos.
né? Foi por isso, então, que eles tinham que ter um local para fazer esses estudos. Essa evolução nós conseguimos através de uma outra lei, que é a lei da reencarnação. Então, nós fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Para atingirmos a perfeição, nós vamos utilizar tantas reencarnações quantas forem necessárias. Somente no nosso planeta? Somente aqui? Não. Nós podemos ter vivido já em mundos mais atrasados que esse e poderemos viver em mundos mais adiantados que esse, né? Então, nós sobrevivemos à morte do nosso corpo físico e vivemos em diversos mundos, através da lei da reencarnação. Uma pergunta que todo mundo pergunta, mas Sônia, eu vou viver com os meus familiares na próxima encarnação? E aí? Nós vamos viver com os nossos familiares? Não necessariamente, né? Nós podemos sim viver com nossos familiares, com aquelas pessoas difíceis, com aquelas pessoas fáceis, mas não faz parte da lei. Por quê? Porque se a pessoa com a qual nós temos problema, ela nos perdoar, o elo da corrente se abre aí, ela se solta de nós, né? Então, não necessariamente nós teremos que viver amarrado com as pessoas por toda a eternidade. Até podemos, mas não é uma coisa taxativa. Muito bem. Também, um dos princípios da doutrina espírita é a possibilidade da comunicação com os espíritos. Isso apareceu com o espiritismo, a comunicação com os espíritos? Não. Nós temos notícias de muito antes de Moisés, né? De muito antes de Jesus estar aqui, os espíritos já se comunicavam através das pitonisas, daquelas pessoas que eram consideradas diferentes, né, privilegiadas, e que traziam as orientações dos espíritos. Mas só que não tinha um estudo sobre isso, tá? Até que, em dado momento, Moisés impede a comunicação com os espíritos. Está lá no Deuteronômio, um momento em que ele pede, que ele obriga as pessoas a pararem de se comunicar com os espíritos. Por que ele faz isso, né? Porque ele não acreditava na comunicação com os espíritos? Não. Ele faz isso porque ele entende que naquele tempo aquelas pessoas abusavam da comunicação com os espíritos. Elas perguntavam tudo para os espíritos. Quem roubou meu cabrito? Né? Quem roubou minha galinha? Então os espíritos eram chamados para vir resolver problemas corriqueiros. Então, Moisés achou por bem interromper a comunicação com os espíritos, tá? Mas ela nunca deixou de existir. E depois, falamos da reencarnação, que ela é feita em vários mundos. Então, nós temos, a doutrina espírita também nos trouxe uma orientação, uma explicação de todas as gradações da evolução dos mundos. Então, existem mundos primitivos, que são inferiores ao nosso, onde nós estávamos lá no tempo das cavernas. Existe o nosso mundo, que é de provas e expiações. Existe o mundo que nós estamos passando, que vai ser o mundo de regeneração. Existem os mundos felizes, existem os mundos divinos, né? Então, essa etapa de evolução, nós vamos alcançar à medida em que nós melhorarmos o nosso interior. Então, quando o mundo se deparou com essa filosofia, com essa doutrina, havia necessidade de estudar. Aqui, de nós, quem já sabe tudo isso que foi falado aqui? Quem já aprendeu tudo, não precisa estudar mais nada? Quem precisa estudar? Precisamos estudar, né? Por quê? Porque nós não sabemos tudo ainda, né? A respeito dessa doutrina que é muito nova ainda. 100 e poucos anos. É muito nova para a gente já dizer que sabemos tudo e não precisamos estudar mais nada. Então, nessa ocasião, é que essas casas foram fundadas para nós termos hoje a condição e a capacidade de estarmos em grupos
estudando esses princípios diferentes que a doutrina nos trouxe, nos colocou. Muito bem. Um breve histórico agora dessa nossa casa, muito rápido realmente. A primeira ata, a gente sabe que essa casa foi fundada em 5 de fevereiro de 1935. Essa casa foi comprada em 1940, tá? Até por alguns contos de réis, né? Barato. Sabemos até de uma pessoa que ajudou dando material, a madeira para aumentar a casa, porque já tinha um pedaço de casa, eles aumentaram. Então, a pessoa deu madeira para continuar a ampliar a construção da casinha que tinha aqui. A primeira ata, e por que nós trouxemos esses conhecimentos, né? Que alguns anos atrás, no aniversário da casa, a Vera era presidente e ela nos pediu para fazer um histórico, e nós fomos estudar as atas e chegamos a conclusões assim fantásticas. O Dorvanil nos ajudou bastante, porque o Dorvanil foi frequentador aqui, embora ele era nenezinho, na barriga da mãe, né? Mas ele já sabia de muita coisa, né? Ele já sabia de muita coisa. A primeira ata, gente, daqui da casa, consta do dia 16 de julho de 1939. Olha a finalidade que foi colocada na ata da fundação dessa casa. Essa casa tem por finalidade propagar o Espiritismo de acordo com os ensinamentos de Kardec e do amorável Mestre Jesus. Está lá na ata do dia 16 de julho de 1939. Primeira ata feita aqui. Vários foram os presidentes, até a Vera já adiantou um pouquinho, até chegar hoje na nossa companheira Dora. Mas nós lembramos do seu Guilherme dos Santos, do Guilherme de Jesus, que foi um presidente da nossa casa por 32 longos anos. Ele morava aqui no fundo, né, dona Nida? Morava aqui no fundo, né? A mulher dele era a zeladora da casa, limpava a casa, tá? E ele foi presidente por 32 anos. E eu tive uma satisfação imensa quando eu fiz esse trabalho, que eu achei nas pessoas que fizeram parte da diretoria, o meu avô materno, que foi da comissão, alguma coisa, ele não era bem da diretoria mesmo, mas era um trabalhinho ali mais simples, né? José Inácio Ferreira, ele trabalhou nessa casa também, eles frequentavam essa casa, minha avó era médium, eles frequentavam essa casa. Bom, então vamos lembrar um pouquinho, né, do que é que esses nossos pioneiros, antecessores passaram. Primeiramente, o Espiritismo, ele não veio substituir nenhuma religião. Não. Ele veio simplesmente esclarecer o homem das realidades espirituais, respeitando a cada um ter a sua religião. Dorvanil brincou no começo que algumas pessoas vão de manhã na missa e de noite vão no centro para tomar paz, né? Então a gente não pode, né, criticar. Por quê? Porque o Espiritismo não veio para ser a única religião, né, para mudar, para a pessoa mudar a sua religião. Não. Ele veio para esclarecer as pessoas. Se elas quiserem continuar com a sua religião, entender os postulados espíritas, tudo bem. Há pessoas que dizem assim: o Espiritismo será a religião do futuro. Será? Não, não é verdade isso. Tanto não é verdade que os espíritos que estão no mundo espiritual e desencarnados têm as suas religiões, né? Emmanuel escreveu um livro, Religião dos Espíritos. Então, eles têm as suas religiões. O que vai acontecer, então? Os postulados espíritas, ou os princípios espíritas, aquilo que eu falei lá no início, né, da reencarnação, sobrevivência do espírito, da comunicabilidade dos espíritos, tudo isso aí vai ser de conhecimento de todas as religiões. Tá? As religiões conhecerão isso e isso será normal. Por quê? Porque não é do espiritismo isso. Não foi Kardec que inventou isso. Tá? Kardec simplesmente trouxe esses conhecimentos para nós, que os espíritos colocaram para ele.
Os espíritos é que trouxeram esses conhecimentos, né? Kardec codificou e trouxe essa doutrina. Então, não é privilégio dos espíritas saberem isso. Por enquanto, nós sabemos isso. Mas podem perceber que muitas religiões acreditam na reencarnação, tá? E outros tantos acreditam na sobrevivência do espírito. O objetivo maior da doutrina espírita é promover, então, através de todos esses conhecimentos, promover a melhoria do espírito. Então, no futuro, todos nós seremos espíritos perfeitos, não é isso? Então, não tão longe nesse futuro, mas no futuro mais próximo, todos nós seremos melhores. É esse o objetivo, que o mundo seja melhor. Nós não vamos passar para o mundo de regeneração? Quem serão aqueles que irão compor o mundo de regeneração? Aqueles de nós que estivermos regenerados. E como é que nós vamos estar regenerados? Trabalhando o nosso interior. Fazendo aquilo que a doutrina espírita tanto chama e tanto nos convida, que é a reforma íntima, que é a reforma interior. Que minha prima, há muito tempo, que está ali atrás, não sabia o que era isso. Primeira vez que ela ouviu, ela achou que eu estivesse ficando louca, né? O que essa mulher fala tanto de reforma íntima, né? Então, é aquilo que a doutrina espírita espera de nós. A reforma interior, a mudança dos nossos defeitos morais em virtudes correspondentes. Se nós somos impacientes, nós precisamos nos tornar o quê? Sermos pacientes. Se nós somos pessoas egoístas, nós temos que ser o quê? Altruístas. Então, é transformar aquilo de errado, de ruim que está em nós ainda, em algumas situações boas, situações melhores. Muito bem. Então, transformar o homem para que o homem seja um homem de bem. O que é um homem de bem que a doutrina espírita espera de cada um de nós? É aquele que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade em sua maior pureza. Esse é um homem de bem. É fácil ser um homem de bem? É fácil? Mas é impossível? Não. Nós precisamos fazer o quê? Termos boa vontade, né? Nos esforçarmos e termos boa vontade para transformar as coisas ruins em nós em situações de equilíbrio, em virtudes correspondentes. O lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Então não é vir na casa espírita que vai nos salvar. Não é vir até aqui, não é participar, tomar o passe, não é isso que vai fazer com que a gente seja pessoa melhor, que nós sejamos homens de bem. Nós vamos nos transformar em pessoas de bem quando nós soubermos trabalhar a caridade em nós. E o que é caridade? Fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? É o atendimento material? Também é. Mas é só isso? Não. Como Jesus entendia a caridade? Ele entendia benevolência para com todos, indulgência com os defeitos alheios e perdão das ofensas. Olha, ser bom para com todos, ser indulgente com os defeitos alheios e perdoar as ofensas recebidas. Só essas três coisinhas. Ser bom, indulgente e perdoar as ofensas. Então isso para Jesus era caridade. O lema de Jesus, né, que nós sempre colocamos no cristianismo: faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Existe uma lei mais simples e mais completa do que essa? Não é não faça ao outro, né? É faça ao outro. O que significa isso? Fazer o bem, fazer aquilo que você quer receber para você. Para Kardec, o Espiritismo também, para Kardec, ele dizia que reconhece o verdadeiro espírita pelas suas transformações morais e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações.
Então ele não dizia que nós temos que ser perfeitos, porque nós ainda não somos perfeitos. Nós somos ainda espíritos endividados. Nós somos ainda espíritos imperfeitos. Nós ainda somos espíritos que precisamos aprender, trabalhar muito, crescer muito, evoluir muito, aplicar muitos conhecimentos do Cristo na nossa vida, né? Mas o que é muito importante é reconhecer os esforços que nós fazemos para dominar as nossas más tendências. Isso que é mais importante em cada um de nós. Muito bem. Recordando o trabalho dos nossos pioneiros. O Dorvanil aqui deve lembrar, né, Dorvanil, de quanto trabalho foi feito para erguer a casa e para que a casa fazia uma escada ali na frente para que pudesse acessar até essa casa. Hoje nós precisamos mudar ali fora, né, Dora? E a gente sabe quanto custa, né, fazer uma reformazinha ali fora para acessibilidade para cadeirante, né? Então, imagina naquele tempo, gente, os pioneiros, os fundadores dessa casa, o que é que eles não sofreram, o que é que eles não passaram para levantar essas paredes, para estudar a doutrina e para levar à frente esse trabalho maravilhoso que Kardec nos trouxe e que é o cristianismo redivivo. Quanto que essas pessoas não sofreram para trazerem isso para nós? Quando nós entramos nessa casa, às vezes nós reclamamos de uma coisa ou de outra, e nós nos lembramos de lembrar dessas pessoas que fizeram isso por nós, que deixaram esses alicerces para nós. Lembram também que naquele tempo o preconceito religioso era muito grande. Por quê? Porque o nosso país é um país católico. É um país católico. Mesmo que as pessoas vão na missa de manhã e à noite para tomar passe no centro, no domingo, mas muitas delas não querem ser vistas na casa espírita. Não podem me ver na casa espírita. Não podem saber que eu sou espírita. Uma ocasião, eu fui levar meu carro para consertar e a mulher estava com um monte de problema, muito católica, mas com um monte de problema, muita angústia, me perguntou muita coisa, eu expliquei. Aí eu falei para ele, olha, você quer que eu te dou um livro? Eu te dei um livro, o livro dos Espíritos. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso não. Se o padre souber que eu tenho um livro desse na minha casa, ele me excomunga da igreja. Né? Então, é bem por aí mesmo, né? Se hoje ainda nós temos esse preconceito, vocês imaginam daquele tempo em que a casa foi construída? Vocês acham que era fácil receber ajuda das pessoas? Vender uma pizza? Né? Era fácil vender uma pizza? Era fácil pedir uma ajuda? Era fácil pedir um tijolinho para levantar a parede? Não era fácil, gente. Então, os nossos pioneiros, nossos fundadores, tiveram muito preconceito na construção da casa. Porque essa casa, quando construíram aqui, tinha só 78 anos de doutrina espírita. Era muito nova a doutrina. Era uma coisa muito nova, muito diferente. Não era uma coisa que as pessoas ainda já acreditavam. Hoje se vê um trabalho, depois que passou o Chico Xavier pelo planeta Terra, se viu, né, a mudança das pessoas em acreditar, né, no Espiritismo. Mas antes disso, antes de ter essa passagem aqui maravilhosa do Chico, era muito mais difícil das pessoas acreditarem no Espiritismo. Muitos dos nossos pioneiros foram perseguidos. Perseguidos. Não se permitia que eles viessem na casa para fazer as reuniões. Eles eram perseguidos. E se fossem descobertos, perdiam o emprego. Se fossem descobertos tramando, né, contra as religiões da época, eles perdiam até o emprego. Então, quantas dificuldades para se fundar essa casa? Quantas dificuldades tiveram os trabalhadores com as suas imperfeições? Porque hoje nós achamos defeito ainda nas casas espíritas, nos trabalhos, mas nós temos os estudos
Existem pessoas que já fizeram cursos, né? Já publicaram cursos, e nós temos acesso a esses cursos, a esse estudo, né? Lembramos da Terezinha Oliveira, dos cursos do Paraná, nós temos acesso a esses cursos e podemos estudar, mas no tempo dos nossos pioneiros, dos nossos fundadores, gente, era na marra que eles faziam. Por isso a gente fala assim, nossa, mas a pessoa tinha mediunidade, tinha algum problema, já colocava na mesa para receber espírito. Porque eles não tinham estudo. Não tinham outra forma de fazer as coisas. Era na marra mesmo. Era sofrendo mesmo. Foi por isso que algumas pessoas resolveram preparar cursos para que nós pudéssemos atender o trabalho da Casa Espírita hoje, mas com maior proveito, né? Com maior especialização, digamos assim, né? A nossa casa, essa casa aqui, foi chamada Centro Espírita Allan Kardec até 2019. Em 2019, passou-se a chamar Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, né? Por quê? Porque a casa também faz um trabalho assistencial. Tá. O Centro Espírita, além das nossas paredes, além daquilo que nós estamos vendo aqui, material, existe um projeto, um trabalho espiritual, que é uma outra casa espiritual que abrange essa aqui e as redondezas. Então nós temos aqui nessa casa locais onde ficam os espíritos em atendimento, nós temos as casas, enquanto realiza-se o trabalho mediúnico, eles ficam em atendimento e depois às vezes ficam semanas ali em tratamento até que possam ser levados para o mundo espiritual. Nós temos vários trabalhos nas casas espíritas, além das nossas paredes. Por isso que a gente fala que é muito sério quando a gente chega numa reunião, não ficar brincando, né? Não ficar fazendo galhofa, não ficar rindo muito, não ficar fazendo, né, muita palhaçada, né, velho? Porque a casa realmente tem uma equipe espiritual a postos 24 horas por dia para nos receber no momento que nós aqui adentramos. O que a nossa casa oferece? Essa casa aqui oferece. Ela oferece as palestras nas quintas-feiras à noite e o passe, que é a fluidoterapia, né? Que é a terapia através dos fluidos e a água fluidificada. Ela oferece reuniões mediúnicas, ela oferece atendimento fraterno, ela oferece cursos e oferece a biblioteca, além de um trabalho voluntário. Aquele de nós que quisermos o trabalho voluntário, a nossa casa oferece. Tá? Oferecemos no curso de passe a possibilidade das pessoas fazerem o curso de passe e na quinta-feira estarem aplicando o passe aqui. Tá bom? Também é um trabalho maravilhoso que a casa precisa realmente bastante. Né? Através o trabalho assistencial é feito no projeto União, Amor em Ação, que é o projeto que a casa atende algumas famílias uma vez por mês, dando cesta básica, atendimento para as famílias, atendimento para as crianças, tá? E alimentação, né? Uma vez por mês. Então também corta-se o cabelo das crianças, fazem trabalho com as crianças. Então aqueles de vocês que quiserem conhecer esse trabalho, é um domingo por mês que a casa oferece essa possibilidade. Muito bem, como nós vimos lá na frente, que a casa falou que ela queria oferecer o trabalho que Kardec nos trouxe, os ensinamentos que Kardec nos trouxe, e o trabalho do Cristo, né, os ensinamentos do Cristo, então para que aconteça isso, a casa precisa ter muito amor. O amor para receber as pessoas, o amor para fazer as mudanças materiais que a casa precisa, né? Que a gente sabe que é difícil financeiramente, mas a gente tem amor nas pessoas que frequentam. Eu me lembro que quando o Devanil chegou aqui, ele falou, nossa, as cadeiras estão mudadas, né? Por que as cadeiras estão mudadas? Porque a gente acha que é bonito essas cadeiras? Não, porque a gente quer que as pessoas estejam sentadas mais confortavelmente nas cadeiras enquanto ouvem a palestra, enquanto esperam um passe. Né? Então é por isso que a gente faz esses trabalhos materiais. É esse amor que nós temos
por todas as pessoas que fazem com que nós queiramos receber as pessoas da melhor forma possível. Assim como a gente coloca um vaso bonito na nossa casa quando vai chegar a visita, coloca uma toalha bonita, a gente quer aqui também que as pessoas cheguem aqui encontrando o melhor para estarem da melhor forma possível aconchegadas. E recebendo o amoroso convite de Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só irão a Deus através de mim. Então é isso que nós queremos passar para as pessoas, né? Orientando os ensinamentos de Jesus e lembrando que só nós conseguiremos alcançar a evolução se nós passarmos, se nós aplicarmos os ensinamentos trazidos pelo nosso amorável Mestre Jesus. A nossa casa, essa e todas as casas que a gente trabalha, é um lar para nós. É a extensão do nosso lar. Aqui nós nos sentimos entre irmãos, né? Nós nos sentimos numa fraternidade muito grande. É uma escola, porque nós aprendemos como devemos nos transformar para atingirmos mais rapidamente a perfeição. E é um hospital. É um hospital para curar os corpos? Não, é um hospital para curar as almas. Porque se nós temos problemas no nosso corpo físico, quem que é o doente? A nossa alma, o nosso espírito. Então, a nossa casa é um hospital para a cura dos nossos problemas espirituais. Então, a Casa Espírita Allan Kardec nos convida a todos, né, nesses 85 anos, semeando amor e luz, nos convida a todos os dias, a fazermos a nossa transformação moral, a nossa reforma interior, através dos ensinamentos do Cristo, das orientações que Kardec nos trouxe, através do trabalho e através do amor. Que esse amor possa permanecer em nossos corações todos os dias da nossa vida. Quando nós tivermos um sentimento de tristeza, um sentimento desagradável, pensemos na nossa casa, nessa casa que nos abriga, que os amigos espirituais ficam todo o tempo monitorando e levando até nós, quando pedimos, as energias que nós necessitamos. Então, que nós, quando precisarmos, lembremos da nossa casa. Lembremos desse hospital maravilhoso, dessa escola, desse lar que nos abriga. E peçamos aos amigos espirituais ajuda necessária, que com certeza nós receberemos em nosso lar, onde nós estivermos, a ajuda tão necessária. Que Jesus, o nosso Mestre amado, abençoe a nossa casa, aos nossos amigos que fundaram essa casa, aos nossos amigos que trabalharam nessa casa e que trabalham até hoje, que possa, Jesus, cada uma dessas pessoas, receber o nosso amor, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão neste momento. Que a tua paz, Senhor, esteja entre nós hoje e sempre. Que assim seja. Essas palmas dos amigos espirituais, dos fundadores da casa.